passando aqui, pessoal, para pedir para vocês se inscreverem no canal se possível e também participar das nossas lives que acontecem segundas, terças, quintas, sextas e domingos, das 9 à meia-noite na Twitch, tudo bem, pessoal? Se possível, se inscreve aqui e dá follow lá, não custa nada. E pelas minhas verificações, o YouTube me diz que pelo menos 80% das pessoas, tá, que assistem os vídeos não são inscritas. Isso ajuda bastante quando vocês inscrevem a gente poder aí continuar mandando esse nosso conteúdo para longe, para várias pessoas. Então, se possível aí, pessoal, participe e se inscreva, ok? Nos vemos por aí, nos vemos na live. Até mais, valeu, pessoal, e fica aí com o vídeo. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Marco, também conhecido como Cramos. E nesse vídeo eu vou ensinar vocês a upar, certo? Um necromante. A gente vai continuar seguindo a sequência de qual skills pegar para upar cada personagem, essa vez com o necromante, certo? Então vamos começar. O necromante, ele no normal mode é melhor upar ele sempre de bone, tá, pessoal? Por quê? Porque embora Summon seja muito bom, principalmente pro ato 1, ele já começa a sofrer nos bosses no ato 2 e do ato 4 principalmente, tá? Os únicos que ele vai ter mais facilidade é o boss do ato 1 e do ato 3, ok? Por quê? Porque no normal os minions têm menos vida, certo? Como os minions têm menos vida, quando chega nas habilidades um pouquinho fortes do Diablo, do Duriel e do Bale, eles explodem e você fica sem minions e começa a ficar complicado ficar saindo o tempo todo para pegar minions novos. A girada do Ancient também é pesada. Então você quer o ato normal, o normal você vai geralmente fazer de bone para facilitar esse problema, tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é apenas, exclusivamente, você vai gastar pontos em Thief. Então não tem muito o que se preocupar com o que você pegou, tá, pessoal? Então eu vou falar, você no nível 1, como eu sempre digo, você não tem skill, mas você tem lá um ponto, acho que em Thief, não, é em Raise Skeleton, que vem da sua Wand. Então esse primeiro esqueletinho aí vai servir pelos mapas iniciais um pouquinho, mesmo você não tendo pontos em Raise Skeleton, tá? Em ressuscitar esqueleto. Não se preocupa com isso, ele vai te ajudar um pouquinho aí no começo. E você vai usar o Dentes. Quando você terminar, o que você vai fazer? Você vai andar pela estradinha do primeiro mapa até achar uma bifurcação. Quando você achar uma bifurcação, você vai para a esquerda ou para a direita, digamos assim, da bifurcação, tá? O que acontece? Essa bifurcação, uma delas vai te mandar para Den of Evil, que é a primeira quest do jogo, e a outra vai te mandar para o próximo mapa. Você procura dar uma andada pequena para ver se você acha a Den of Evil. Se você achar a Den of Evil, você vai deixar um TP ali e depois você vai voltar e vai em direção ao outro mapa, ok? No outro mapa você vai achar um waypoint, vai voltar para a cidade, vai pegar seu TP e vai fazer a Den of Evil. Assim você ganha tempo, você acelera o seu jogo, ok? Geralmente você vai matando tudo no caminho, o que significa que quando tu terminar a Den of Evil, geralmente você está no nível 3 e ganhou o ponto da Den of Evil. Então já aí vamos considerar que você tem 3 níveis e 3 pontos. Vai tudo em Dentes. Tá bom? Você vai jogar com Dentes até o ato 3. Tá? Então geralmente você vai ter pego tudo isso aqui e vai estar lá no nível 20. Vamos calcular, certo? E tudo que você vai ter feito até agora é botar ponto em Dentes. Nenhuma outra habilidade é muito útil, além de pegar um ponto em Golem. Vamos lá, vamos facilitar aqui para vocês. Vai botar ponto em Dentes até o nível 5, certo? No nível 6, bota um ponto em Golem. 7 bota o 7 bota em amplificar dano, o 8 em Iron Maiden. Eu te explico por quê. 9, 10, 11, 12 você vai botar em Thief e provavelmente vai ter terminado o ato 1 ali pelo 13 ou 14. Então vamos calcular que você foi até o nível 13 botando os pontos. Você vai estar assim, com 11 pontos em Thief, um ponto em Golem
e um ponto em Iron Maiden. Por que você foi em Iron Maiden? Porque para alguns bosses é chato fazer o que eu vou falar agora, mas dá pra fazer. É o seguinte, você levanta o Golem, no Duriel principalmente isso pode te ajudar, tá? Você levanta o Golem e você solta a skill Iron Maiden nele, certo? Então ele vai bater no Golem e vai tomar dano de si mesmo, enquanto você tá atirando um Tiff, certo? É chato porque ele morre rápido, tá? O Golem não vai ter muita vida, então ele vai morrer rápido, certo? E você quer comprar aí uma Wand de que tenha mais 1, mais 2 para dentes. Nada difícil de conseguir, certo? Se tu conseguir aí uma Wand que tenha 1 para dentes e 1 para Golem, ele já vai ter bem mais vida, aí vai ter 100 a mais de vida, que é bastante para ele, 30% a mais de vida, é bem interessante, tá? Você vai continuar até o nível 21, botando pontos em dentes. O que vai acontecer é que é o seguinte, quando você chegar no nível 18, lá no ato 2, você vai procurar uma Wand que tenha 1 ou 2 níveis em Bone Spear. Um nível é suficiente, tá? Se você dropar uma Wand com 2, 3 níveis é melhor ainda, mas 2 níveis seria o excelente. Por quê? Porque com uma Wand dessa você não precisa investir pontos em Bone Spear durante todo o ato 3. Você pode jogar o ato 3 inteiro, certo? Sem investir pontos em Bone Spear. Aí quando você chegar no ato 4, cheguei no ato 4, se você pegou a Wand, você consegue chegar no ato 4 sem dar respec. Cheguei no ato 4, vou respecar. Ok? Volta lá pro ato 1, fala com a cara, gasta o teu primeiro respec. Reset de skills. Respequei. Ok? O que você vai fazer? Você vai botar um ponto em Tiff, um ponto em Corpse Explosion, um ponto em Bone Spear, Bone Armor, começando pelos pré-requisitos, sempre, hein, pessoal? Um ponto em Bone Wall, um ponto em Bone Spear. Ok? Vai manter o esquema do Golem, certo? Só que agora tu vai botar um ponto pelo menos em Golem Mastery. Não vai botar não, um ponto em Golem Mastery, não vale a pena. Mas o mesmo esquema do Golem você vai manter, tá? Você vai maximizar até aquele momento, né? Os pontos que você pode em Bone Spear, certo? E você vai agora pensar da seguinte forma. No 24, você quer pegar um ponto em Bone Prison, mas não vai fazer tanta diferença no normal. No normal, Bone Prison não funciona direito, tá, pessoal? Ele começa a funcionar a partir do Nightmare. Então, no normal, você quer... Se você não quer ter que... Como é que eu vou explicar? Se você não quer ter que respecar teu personagem depois, certo? Você vai no 24 já começar a pegar pontos nos dois aqui ao mesmo tempo. Você tá no 21. Você vai gastar aí pelo menos... Vou deixar mais ou menos 7 em Bone Wall, tá? Com 7 em Bone Wall, a tua Bone Spear já começa a ter um dano bem bom pro normal mode. Beleza, pessoal? Vai deixar 7 Bone Wall, deixar uns 5 pontos aqui. Você vai fazer o ato 4. Bota mais 2 pontos em Bone Wall. Vai ter feito Fallen Angel. Porque todo level que tu ganhar acima do 21, o ponto do level vai em Bone Spear, tá? Vai sempre maximizar Bone Spear. Só que os pontos extras você vai botar nas sinergias. Certo? Então vamos lá, você foi pro 23. No ato 4. Mais 2 pontos em Bone Spear. Os 2 pontos de Fallen Angel aqui. Já você foi pro ato 5. Lá você não vai ganhar XP nesse nível. Certo? Se você estiver acima do 25, você vai ganhar XP. Então, talvez, se você quiser, você pode dar level antes, em algum lugar. No ato 3, geralmente é bom de dar level. Ou até no ato 2. Tá? Se você for dar level no ato 2, dê level nas catacumbas. Certo? Lá onde você mata... Nas catacumbas não, nas tumbas. Que é onde tem... Uma delas é a do Talhacha, né? Uma parte que você vai pro Duriel. Fica dando level lá, tá? Se é o que você quer. Geralmente eu não fico dando level lá pro 25. Mas dá pra fazer. Voltando. Sempre maximiza Bone Spear. Então todo level você vai botar em Bone Spear. E os extras você vai botar nas sinergias. A partir do 24, em vez de botar em Bone Wall, tu vai começar a botar em Bone Prison as sinergias, tá? Então você vai botar em Bone Prison.
em Bone Spear e vai continuar aqui. Terminei o jogo, Marco. O que eu faço agora? Vai fazer call level até o nível 25, pelo menos. Mas o melhor é dar mais uma upada. Não, mas talvez nem precise, se não quiser. Vai fazer call level até o 25. E depois vai fazer Bale Run. Eu já vou explicar por quê. E tu pode pular o leveling de call level depois do 25, se você quiser. Tá? É porque, diferente dos outros personagens, o Necromante não vai procurar uma Spirit. Uma arma Spirit, tá? Ele vai procurar uma Wand nos NPCs, certo? A Wand eu vou explicar na hora da escolha de que Necro tu vai ser, tá bom? Antes disso eu não vou explicar o Wand. Eu vou agora continuar a terminar o Normal Mode. O Normal Mode você vai ficar fazendo o Balrun até o nível 35. Como sempre, os teus pontos em nível vão todos em Bone Spear. E depois que você chegar no 24, a gente estava no 22, 23, então mais um ponto era... Não, já estava, né? Então, a partir do 24, você também vai botar os pontos extras que sobraram em Bone Prison, tá? Então, é todos os pontos de level em Bone Spear e os pontos extras foram para Bone Prison. Por isso que a gente segurou uns 5, já para deixar ela fortinha para quando tu chegar no Nightmare ela ter bastante vida, tá? Assim tu não vai precisar reespecar se tu não for virar Summon no Nightmare. A gente vai conversar sobre as duas opções daqui a pouquinho. Você vai dar level dessa forma. O teu dano vai ficar muito forte pro normal no Bone Spear, não se preocupa, tá? Vai ser fácil de jogar, tu vai ligar a tua Bone Armor, que vai ter uma quantidade boa de vida, tu vai botar a Bone Spear e tu vai sair explodindo as coisas. É fácil, ok? Terminou o Normal Mode, agora você tem que fazer uma escolha. Você vai jogar até o final agora de Bone ou você vai jogar até o final agora de Summon, certo? Por quê? Porque assim que você terminar a Den of Evil do Nightmare, se você for virar Summon, você vai respecar. E aí, a partir de agora, o teu personagem é totalmente diferente. Mas os dois são bem safe, tá, pessoal? No caso do Bone, você simplesmente vai fazer 2, 3 Bone Prison, 4 em si, enfim, tu vai encher de Bone Prison ao redor da galera, enquanto eles ficam se matando para destruir uma prisão que eles demoram para destruir, tu vai ficar matando eles de longe. Um Bone Spear é bem safe, é bem roubado. Se não for assim, se você tiver de Summon, você vai ter uma armada inteira ao teu redor, baseada em Raise Skeleton, tá? E também não vai ter problemas, certo? Inclusive na minha playthrough ali, que eu vou do 1 ao Bale Hell, eu virei Summon porque o pessoal pediu para ser Summon. Eu fiz uma votação, mas os dois eram funcionais, tá? Então agora eu vou ensinar os dois. Vamos dizer que você continua indo de Bone, beleza? A partir de agora, essa combinação não tem mais utilidade para ti. Então, mesmo assim, eu iria lá no Den of Evil, faria, né, o Nightmare Den of Evil e resetaria de novo para tirar pontos desnecessários. Como é que você faz agora? Maximiza o que puder de Bone Spear. E depois faz a mesma coisa com Bone Prison. Mas, de preferência, bota uns... Deixa nível 5 Corpse Explosion, tá? Se tu tiver mais skills, tu vai deixar nível 5 Corpse Explosion. Tu quer que tenha no mínimo 4 jardas. E o resto dos pontos que tu puder, tu coloca aqui. Sobrou ponto, você vai botar em Bone Wall. Essas são as tuas 3 skills padrão. Quer maximizar Bone Spear, a tua skill base de dano, certo? Bone Prison vai dar mais vida e vai dar mais dano para tua skill. E Bone Wall vai dar mais vida ainda para tua Bone Prison e vai dar mais dano para tua Bone Spear. Então tu vai indo nessa direção. Sobrou ponto, bota aqui porque essas duas estão no nível máximo. Ou se não quiser, a gente pode deixar, até acho que é melhor, tá? Pega esse pontinho aqui e deixa, porque aqui falta um ponto. Você pode gastar um no outro. Né? No próximo nível você pode botar um ponto em Bone Spear e um ponto em Bone Prison. Bone Prison não vai estar atrasado ainda. Só no outro nível é que ele vai atrasar um nível que quando tu chegar no ato 2 vai ter resolvido isso também. Ok? Então vamos lá. Digamos que você deu um level de 36. Você bota mais um ponto em cada. Acabou teus pontos extras. Nível 37 você vai botar um ponto em Bone Spear e vai ter maximizado tua Bone Spear. Vai sair aí do ato 1 no 40 talvez. Vou botar mais uns pontos aqui. No ato 2 você começa com Radamantes, você já maximizou o quanto dava Bone Prison. E lá e vai terminar o Nightmare
mais ou menos nos 50. Tá? Isso aqui é quando você tiver terminado o Nightmare. Você já vai ter maximizado o Bone Spear. Na sequência, tu vai maximizar a Bone Prison. Tu não precisa de curses, tá, pessoal? Tu não precisa de curses. Não é necessário. Mas se quiser, tu pode pegar Decryptar. Tá? Bone Wall, todo o resto é primeira, segunda, a terceira a ser maximizada é Bone Wall, ok? Terminou o Nightmare. O que tu vai fazer? Balrun até o 65. É isso que tu vai fazer. De preferência, tu vai lá matar o Mephisto e em seguida matar o Baal. Por quê? Para fazer um MF ao mesmo tempo. O Mephisto já tem uma boa quantidade de itens decentes para dropar. Então tu vai matar o Mephisto e na sequência vai matar o Baal. Até o 65, como a gente calculou. Sobrando ponto, vamos maximizar a Bone Wall. É a primeira, a segunda, a terceira. Agora nós temos no Nightmare, né? Nós temos uma Bone Prison com 1090. Quando você chegar no Hell, ela vai ter 3.200 de life. É muito HP que isso aqui tem, tá? Muito safe jogar com isso aqui no Hell. Beleza? Você não vai usar Bone Wall, você vai usar Bone Prison, pessoal. E tu tens uma Bone Spear que já tá dando quase 1000 de dano, certo? Não é um Hammerdin, mas é dano mágico. Então quase nada tem imunidade a isso, certo, pessoal? E você vai estar aqui. Você vai trancar a galera, explodir matar a galera com Bone Spear e depois tu explode os corpos para abrir espaço. Você também pode explodir os corpos se eles estiverem muito próximos para dar mais dano. Beleza? É fácil, a jogabilidade é bem simples. Tem pontos sobrando, agora você vai nos outros pontos. Ou você vai botar ponto em Bone Spirit, ou você vai botar ponto em Tiff. A escolha é sua, certo? Tiff ganha de Bone Spear, Bone Prison e Bone Spirit e Bone Wall. Ela ganha dos mesmos que Bone Spear. E Spirit também, tá? Nenhuma das duas é muito útil em endgame atualmente no jogo, então a escolha é sua, beleza? Você vai começar a botar ponto nelas só para aumentar o dano de Bone Spear. Esse é o fato. Aqui você já está com tudo que você precisa e você não precisa aumentar os níveis de Bone Armor. Por quê? Porque ganha 10 de absorção de dano Bone Armor por nível, tá? É pouco. Esses dois aqui, cada um deu 15 por nível para Bone Armor, por isso que já tem 620 extra de defesa, nem de estressa, de vida, basicamente. Do dano físico tu vai tomar bem menos no jogo. Então não te preocupa em aumentar Bone Armor, não vale a pena, você vai por aqui. Então, vamos continuar com o Tiff, já que já tá pego. E você vai pro Hell assim, tá? Então vamos lá, com 860 de vida, de dano, na verdade 810 a 860, tem uma diferença de 50, então dá 835 de média de dano, é bom. Principalmente que os caras vão estar lá se matando para destruir um negócio que não vai morrer nunca, certo? É bem de boa, é bem fácil. Resolvido, você foi pro Hell. Agora, é simplesmente continuar nos requisitos de Bone Spear. Você vai botar level em Tiff. Vamos dizer que você chegou até o endgame assim. Você vai botar level em Tiff. Você vai começar a botar level em Bone Spirit, tá? E aí, se você continuar dando level, pode continuar botando Bone Spirit. Ah, Michael, fui até o 99, tem mais 14, né? Mais 14 sobra 4 pontos. Pega Decryptify. Ou tu já podia ter pego aqui. Vamos lá, eu quero pegar Decryptify para facilitar os bosses. Beleza, tá pego. Já disse que isso aqui é uma escolha, tá? Não é necessário, mas é uma escolha. Quanto mais tiver, mais dano tu causa. Isso aqui tudo é sem equipamento, né, pessoal? Mas agora, se você vai de Bone, aí a gente vai falar aquilo que a gente falou, sobre o Wand. Quando tu começar o Nightmare, tu vai escolher. No momento que tu escolher, tu vai atrás da Wand que tu precisa. Se você vai de Bone, você vai no Drognan do ato 2. Drognan do ato 2, do normal, com 150 mil, tá? Pelo menos de dinheiro. E você vai ficar nele até você conseguir o seguinte item. Wand. Você vai pegar uma Bone Wand, que é esse formato aqui, tá? É esse formato aqui, ó. Certo? Você quer essa Bone Wand aqui, porque ela é a única Wand que vende em NPC que pode pegar 2 sockets. As outras duas só pode pegar um socket, pessoal. Esquece. Essa é a única que pode pegar 2 sockets. E só o Drognan vende Wand branca. A partir do ato 3, todos os itens são azuis. Então esquece. É só até ali. Você vai procurar uma Wand dessa que tenha como base mais 3 para... Cadê a habilidade? Bone Spear.
certo? É isso aqui que você tá procurando. Marco, é fácil conseguir? Não, tu vai levar 1 hora fazendo isso aqui, provavelmente. Tá? Mas tu quer, e eu já vou explicar por quê. Mais 3 para Bone Spear. Se ela vier com socket ou não, não tem problema. Se ela não vier com socket, tu vai lá no Larzuk, da quest dos 5, e bota os 2 sockets. Ele vai botar o máximo de sockets, fechou. Se ela já vier com 2 sockets, ótimo. Se ela vier com um socket, tu vai ter que continuar rolando, porque não tem como aumentar a quantidade de sockets. Então, se ela vier com 2 sockets ou com 0, tu tens o que fazer, ok? Então, você vai botar 2 sockets nela e você vai transformar ela. Agora eu vou já fazer o item certo, tá? Você vai no Nightmare, farmar a Condessa do Nightmare até você fazer a Rune Word White, certo? Que é uma Doll seguida de uma IO, tá? Doll seguida de O. As duas dropam da Condessa do Nightmare, beleza? Lembra que o Staff Mod dela é Bone, é aquele que você pegou. E olha só que absurdo que ela ficou agora. Você tem 3 da tua Wand, mais 2 da Rune Word, já dá 5. E mais 3 para Poison e Bone. Então, meu amigo, você tem mais 8 para tua habilidade base de dano. Certo? Olha a diferença de dano entre antes e depois. Tu tinha 1100 a 1200. Agora tu tens 1900 a 2000. É muito absurdo isso aqui. E é comprável e farmável no Nightmare. É muito fácil. Então, a partir desse momento, tu vai dar muito dano no jogo, tá? Tu vai fazer o Nightmare muito fácil com esse item. Por isso que eu falei, você já vai fazer isso aqui no pesadelo, no começo do pesadelo. Decidi que eu vou upar até o fim de Bone, eu vou lá no Condessa já ter feito o meu equipamento que vai até o final do jogo. Vai até pra sempre. Esse é o best in slot, cara. Não tem nenhum item que é melhor que esse pra tu usar, tá? Nenhum item. Se tu vai jogar de Bone, esse é o melhor item do jogo. É indiscutível. Você vai fazer um Ancient Splash, tá? Num Large Shield. Esse escudo é comprável no ato 2 do normal, com 3 sockets, tá? Não azul, pessoal, sempre lembre-se disso. E essas 3 runas são te dadas pela segunda quest do ato 5. Então não tem por que você não ter um Ancient Splash, tá ok? Você vai ter, obviamente, como sempre, uma Stealth feita em qualquer armadura de 2 sockets vendida na Charce no ato 1, certo? E a Tal e a F você já vai ter farmado lá no ato 1, na torre. Você vai botar na torre o teu personagem no nível 12. Você sempre vai fazer torre do ato 1 até o nível 12. E sempre vai farmar a Tal e a F. Então você vai ficar lá até no máximo nível 15. Se você até o nível 15 não farmou a Stealth, toca pra frente e vai pegar em outro lugar. Se você já farmou a Stealth ou já farmou runas pra fazer Stealth depois que pegar o cubo, transformar, também pode tocar pra frente, tá? Level 12 e você pegou a Stealth, é o que você quer, beleza? E também, no Nightmare, no pesadelo, você vai farmar uma Lore, certo? Não numa diadema, desculpa. E vai botar... Deixa eu jogar isso fora, que agora ele não vai me deixar trocar de coisa. Uma Lore. E vai botar no pior coisa de 2 sockets que tu achar. Não precisa ser o pior, claro, mas um que menos fraco, que tu precisa botar força, tá? Lá do ato 1 também comprável no NPC, ok? A única coisa é que a Hort e a Sol você vai farmar também na Condessa do Nightmare. Então, enquanto tu tá farmando aqui, pode ser que tu já drope os itens pra Lore e você já faz as 2. Olha que absurdo. Com essa combinação simples, tu tens mais 4 para todas as Poison e Bones, mais 9 para tua skill base de dano, certo? Mais 9 para tua skill base de dano. Tá? Olha ali, de 20 ela foi para 29, o dano tá absurdo, a quantidade de vida das tuas itens tá absurdo. Com 4 itens farmáveis, totalmente farmáveis, tu tens bastante resistência, embora ainda tenha que melhorar, né? Mas você tem todos esses slots para melhorar, certo? Não esqueça disso. E ainda tem charmes para melhorar sua resistência. E tem muito dano mesmo. Mais 9 na skill base de dano. A única classe do jogo que consegue ter é essa: Bone Spear Necromante.
ok? Todas as outras geralmente dão level com mais 3. Esse aqui tem mais 9. Beleza? Você quer taxa de lançamento pelo menos 48. Então, um desses anéis pelo menos tem que ter mais 10 de taxa de lançamento, certo? Se os dois anéis e o amuleto tiver taxa de lançamento 10, você consegue atingir ainda o 75, que é o último nível, tá bom? Como é que você faz isso? Pegando taxa de lançamento e resistências, pessoal. Você quer que tenha resistência junto com taxa de lançamento, tá? De preferência 20 a 40. Não menos que isso, claro. Se tu não tiver achado nada melhor, usa isso. Porém, eu não iria para 75, ficaria só com 1 de taxa de lançamento, se para isso eu tiver que baixar as minhas resistências, tá? Você quer ter o máximo de resistência possível, então procure resistências primariamente e em segundo lugar a taxa. Um deles você quer um com 10% de taxa. Os 3, só se os 3 tiver uma quantidade boa de resistência, tá bom? Luva, resistência e vida. Belt, resistência e vida. A bota você quer resistência, porém você pode escolher o outro lado, vida ou velocidade de movimento. Velocidade de movimento é muito bom, tá? Principalmente quando você é bom. Agora a gente terminou o Bone, a gente vai explicar como se upa. Vamos voltar para o nível 35, vamos resetar as skills, vamos tirar todos esses pontos e botar só Deno vivo, porque para poder resetar a gente vai ter que fazer ela de novo, né? E vamos explicar o Summonmancer como o par de Summon, tá? A primeira coisa que você vai fazer é, você vai criar um novo personagem de nível 1, vai botar uns 50 mil nele, pode ser mais também se quiser, tá? Quanto mais melhor. E você vai ficar no ato 1, na cara, procurando uma wand, que vai levar qualquer coisa entre 1 minuto e 2 horas, pelo menos, tá, pessoal? Você vai procurar uma wand, vai ser das wands ruins do jogo, não tem o que fazer, porque lá só tem wand meia boca, então vamos botar qualquer uma das outras. Você vai procurar uma wand, pode ser azul se você quiser, porque ela não vai pegar sockets para fazer uma white, embora você, se quiser, pode ir atrás de fazer lá no ato 2, vai ser mais difícil, porque tu vai ter mais level, e tendo mais level vai ter mais difícil ainda de sair a combinação que eu vou te pedir agora. Por que que é ruim? Porque a combinação que eu vou te pedir é chata de fazer, tá? Mas ela é totalmente factível, certo? Cadê? Skeleton. Raise Skeleton. E, de novo, Skeleton. Mastery. Tu quer 3 e 3. 3 em Raise Skeleton, 3 Skeleton Mastery. Nossa, a marca é um absurdo. Comprável. Eu comprei pra fazer o nosso guia ali. É comprável. Aquilo que eu disse, vai entre 5 minutos e 2 horas. O tempo que vai levar é baseado em sorte. Mas é comprável, tá? O resto dos equipamentos vai ser o mesmo. Ela não precisa ter socket. E pode ser azul, tá? Se for azul, ela vai sair mais cara, mas ela pode ter outras habilidades, como por exemplo, cast rate, vida, enfim. Então pode ser que seja interessante, certo? Esses dois. O terceiro mod pode ser qualquer coisa, tá bom? O resto da gear é a mesma lógica do outro, tá? Com a diferença de que o teu cast rate dificilmente vai ser alto como summoner, mas isso não é muito importante. Essa é a tua melhor wand possível até tu achar uma King Leoric, tá? Então vamos considerar que você não vai achar uma King Leoric e essa é a wand que você vai usar. Ok, Marco, respequei. O que eu faço agora? Bem, amplificar dano, weaken, terror e decriptar. Essas são as curses que você vai usar. Amplificar dano é bom para matar bicho normal, tá? Porque ele aumenta em 100% o dano. E decriptar é bom para bosses e uniques, tá? Porque ele reduz a velocidade que os caras batem, reduz o dano que eles causam, além de aumentar o dano que eles tomam. Ele aumenta menos que amplificar dano, mas ainda assim vale a pena, tá bom? Então você vai usar em bosses, decriptar e amplificar dano em bichos normais. Requisitos. 1 nível em tudo. Isso é um requisito, certo? Estamos com todos os requisitos em 1 ponto em cada coisa. Tá bom, Marco? Onde é que a gente vai focar agora? A gente vai focar agora totalmente em Raise Skeleton. Maximizado. E todos os pontos extras vão em Skeleton Mastery.
Não, desculpa. Não vou botar todos. Eu vou botar de novo até os 5 aqui, pra gente pegar 4 jardas. E o resto em Skeleton Mastery. Como é que vai funcionar o teu esquema? Os teus bichos vão matar, tu vai jogar as curses, ou decryptar ou amplify. Os teus bichos começam a matar os bichos do jogo e você vai explodindo os corpos para ajudar eles, tá? Não é muito difícil a jogabilidade. Se você tiver com pouca mana, você pode deixar eles matarem. Demora mais, mas eles fazem o trabalho. Certo? Bem de boa a jogabilidade. Daqui pra frente, pessoal, é bem simples. Vou botar aí que vocês foram até o final do Nightmare. São 50 níveis, tá? Você vai maximizar Skeleton Mastery. Primeira coisa, tá? Todos os pontos a partir de agora são Skeleton Mastery. Isso vai fazer os teus esqueletos baterem forte e terem bastante vida. Enfim, é bem bom, tá? Você vai pegar um mercenário do ato 2. Aí que tá, esse é o grande segredo. Eu só resetaria a build nesse caso. Eu continuaria com a outra, a primeira. Eu só resetaria a build quando eu chegasse no ato 2, tá? Por quê? Porque você quer um mercenário do ato 2 no Nightmare. Porém, pelo que eu entendi, no 2.4 você não vai ter mais essa necessidade. É que a partir do Nightmare tu pode escolher qualquer mercenário, mas no normal não. No normal só vai ser os normais, exatamente. Você quer um mercenário do ato 2, não é pelo equipamento, tá, pessoal? É porque ele tem a aura Might, que vai triplicar o dano dos teus esqueletos, pessoal, entendeu? Então, é importantíssimo você ter um mercenário do ato 2, beleza? É necessário, é por isso que eu digo, ó, espera até o mercenário do ato 2. Maximizou o Raise Skeleton, maximizou o Skeleton Mastery. Agora você vai fazer o seguinte, você vai botar pontos no teu golem até ele ter aí mais ou menos uns 1.200 de vida, pelo menos. Lembrando que você vai agora fazer Mephisto seguido de Balram, certo? Mephisto seguido de Balram, Mephisto seguido de Balram até o nível 65. Então você vai botar aí pontos de vida aqui. Você vai botar ele mais ou menos no 11. Que aí quando chegar no Hell ele vai aumentar ainda mais a vida e vai ter quase 2k. E a partir de agora você vai botar só ponto em Corpse Explosion. Tá? Por quê? Para aumentar o quão grande o Corpse Explosion é. Fácil. Você não vai ter muitos problemas. Tem que dar uma equipada no teu mercenário. Fica de olho aí nos equipamentos dele. Resistência, alguma coisa que dê lifesteal e uma arma que dê dano. Tá? Você não precisa que ele se não quiser, uma insight ele não faz tanta diferença para ti. Maximizou aqui, continua em Corpse Explosion agora até maximizar. Então vamos fingir aí que você terminou o Hell e está continuando dando level. Você vai maximizar a Corpse Explosion. Aí agora tu tens uma escolha. Tu vai querer jogar em grupo? Se tu vai querer jogar em grupo, tu vai botar pontos até Lower Resistance. Tá? Porque em grupo, muitas vezes Lower Resistance é muito mais interessante do que as outras curses tuas, porque tu aumenta o dano dos outros players absurdamente, tá bom? Porque com a Lower Resistance diminui a resistência de Poison, de Poison, Gelo, Fogo e Elétrico em 40%. Isso significa que aumenta em 40%, basicamente, a quantidade ainda, ou mais, porque tu vai ter bem mais skills do que isso no futuro, né? Se tu não tá nem aí, não bota, tá bom? Depois que termina a Corpse Explosion, você escolheu ou não isso aqui, todos os outros pontos que faltam vai em Clay Golem. Tá bom? Vai em Clay Golem. Ah, Marco, mas por que eu não pego mais ponto em Revive? Porque tu vai ter tanto mais skills uma hora no jogo que tu vai ter aí 10, 12 Revive, não precisa ter mais que isso. Agora Clay Golem não. Clay Golem, quanto mais vida ele tiver, melhor o teu tanque vai funcionar, tá? Então bota todos os pontos em Clay Golem e seja feliz. Ele vai ter aí tanta vida que não vai ser um problema. É bem simples, é bem fácil. Já falei dos equipamentos, já falei das duas possibilidades de build e como funciona. Opa, tem mais um pouquinho de ponto aqui ainda pra pôr. E nem dá mais. Sobrou ponto. Como eu disse, aí vai lá, não tem nem mais onde pôr, tá, pessoal? Ou não quer pôr aqui, aí agora, se quiser, põe Revive. Pronto. Deixa por último. Ou se quiser aumentar a quantidade de resistência dos teus bichos, de novo, tu vai ter um monte de mais skills, às vezes não faz diferença aumentar, tá?
Chega um nível que a cada 2 níveis ganha 1%, então nem vale a pena. Maximizou, show de bola. A sua build está completa e ela é absurdamente forte, pessoal. Absurdamente forte. Se você quiser agora qual é a build endgame, você vai lá no vídeo da build endgame, tá bom? Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido, espero que isso ajude vocês. Como sempre, bons drops, pessoal. Se divirtam muito com esse jogo, se divirtam muito com o seu necromante. Se ajudem uns aos outros e nos vemos por aí. Um abraço e fui!